Planeja, 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 mas quando você enfrenta um desafio, você logo paralisa. E aí as coisas não saem como você gostaria, e aí você já abandona tudo, recalcula a rota, deixa as coisas pelo meio do caminho, porque enfim, se não deu certo agora, eu também não vou mais ficar enrolando isso aqui, vamos para a próxima? Isso aí faz parte da sua vida? Vem cá que eu quero conversar com você hoje nesse vídeo sobre isso. O que está por trás desse comportamento? Bora lá? Sou Tati Moraes, psicóloga, e eu sou mentora de mulheres, justamente trabalhando mentalidade e performance na vida pessoal e carreira, tá? Performance com rotina, organização e principalmente começar e terminar coisas. Principalmente deixar muito evidente que desafios acontecem e fazem parte da vida, mas se você for parar de fazer algo todas as vezes que você enfrenta um desafio, você concorda que não vai acabar nunca mais, que não vai parar nunca mais isso? E aí você sempre tem uma série de coisas começadas e não acabadas. Só que todo comportamento comunica algo sobre nós. E o que será que esse comportamento está por trás? O que esse comportamento esconde? Na verdade, a gente tem diversos mecanismos quando a gente fala, mecanismos emocionais quando a gente fala de comportamento, tá? Então, comportamento é sintoma. Ele não é o objeto inicial de tudo. Ele não é o que começa tudo, mas ele é uma resposta a algo emocional. E geralmente, quando a gente paralisa frente a desafios, a gente ativa um senso muito interno de um mecanismo de proteção do medo, por exemplo. Então, pessoas que não têm uma autoestima muito bem fortalecida tendem a paralisar mais pelo medo. Medo de não conseguirem, medo de não dar conta, medo de não serem suficientes. E aí elas começam a se comportar de uma forma a confirmar aquilo que elas pensam sobre elas aqui na cabecinha delas. Por isso que tudo começa na nossa mentalidade e que para você entender o comportamento, basta você olhar para a forma de pensar dessa pessoa, que na verdade é muito mais claro, né? Porque o comportamento é algo que todo mundo consegue ver, pensamento não, a não ser que você verbalize, ninguém nunca vai saber o que está passando na sua cabeça, só Deus mesmo. Então, quando você começa a perceber que esse comportamento ele é muito mais protetivo, eu estou me protegendo de algo, e evitativo, você começa a dar um novo sentido e significado para ele. Então entenda, o comportamento comunica algo que está na sua cabeça e na autoimagem que você tem de si mesma. Por isso que a mentalidade é importante dentro dessa construção. Quando eu tenho esse comportamento de medo, geralmente eu vou para esquiva total, então eu deixo de fazer, que são comportamentos de não ser constante, de procrastinar, e isso traz muita ansiedade, porque você sabe que é importante fazer algo, mas você não está fazendo. Inclusive, vou deixar linkado aqui o vídeo que saiu agora na terça-feira para você perceber como que isso acontece internamente quando a gente fala de sonhos e planos, ok? E aí eu tenho um sonho, mas eu não tenho um plano, e eu não ter um plano, eu não realizo o meu sonho, e isso faz com que eu reforce uma autoimagem negativa de mim, do tipo, não consigo, não mereço, isso aí não é pra mim, isso é pra todo mundo menos pra mim, e é o mesmo mecanismo a gente vê aqui em comportamentos de pessoas que paralisam frente aos desafios ou começam coisas e nunca terminam. Porque a real é que o teu comportamento está tentando evitar alguma coisa. O que eu estou tentando evitar de me aproximar, ou de sentir, ou de fazer? Geralmente isso aqui está na base da autoestima, porque a autoestima não é o quanto você é bonita e maravilhosa, mas é o quanto você se sente capaz. Capaz de fazer as suas próprias coisas, de conquistar os seus sonhos, confiante em relação às suas próprias habilidades. Então tudo isso entra nessa construção aqui. Quando você entende isso, você começa a olhar para o seu interno de uma forma diferente, porque o seu comportamento não é o problema. Por isso que não adianta você ficar procurando milhares de estratégias para resolver as coisas. Porque enquanto você não olhar para a raiz, que é a sua mentalidade, a sua autoimagem, você vai continuar fazendo sempre as mesmas coisas, porque comportamento é resposta, é consequência, e ele não é a raiz de tudo, combinado? E aí, dentro desse contexto, a gente tem respostas de luta, fuga, congelamento, que é quando a gente paralisa. Então, eu congelei, eu tô aqui vivendo várias coisas, fazendo várias coisas, mas em relação àquilo que eu precisava fazer e desempenhar, eu tô completamente congelada. E o que acontece quando essa base da autoestima e da sua autoimagem não tá fortalecida em relação a enfrentar esses desafios? O teu corpo, a tua mente, na verdade, a tua mente interpreta a situação de indecisão, ou de indecisão não, de uma situação de incerteza como um perigo emocional.
E aí você tem essas respostas de esquiva, evitação, congelamento, ok? E aí quando eu me esquivo, quando eu evito, quando eu congelo, eu naturalmente estou tentando me proteger emocionalmente daquele desconforto do ousar de fazer e provar que não dá certo ou que vai dar certo. E aí você começa a agir nesse ciclo vicioso. Eu fico simplesmente viciada em sempre agir da mesma forma. Então é comum para mim sempre começar a não terminar. É comum para mim ter pensamentos de se eu falhar e se não der certo. E isso é sempre o buraquinho mais embaixo, ok? Então tudo começa tudo começa na sua mentalidade e termina no seu comportamento. Só que o seu comportamento está tentando provar automaticamente e diariamente para você todos os dias aquelas ideias que você tem sobre si mesma. Então, Tati, o que eu preciso fazer para mudar essas ideias que eu tenho sobre mim? O que eu preciso fazer para não pensar mais dessa forma? Primeiro, você precisa mergulhar dentro desse processo de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é só sobre você saber que tipo de roupa ou cor você gosta, mas é você saber por que você pensa o que você pensa, por que você faz o que você faz, porque os nossos comportamentos não são aleatórios. Então eu preciso entender o que está motivando esse comportamento para começar a agir intencionalmente. Lembra que não adianta você ter milhares de estratégias e ações se você não olha para aquilo que faz com que você paralise ou continue, que é a sua mentalidade. Então, óbvio que entender um pouco o que desperta ansiedade, o que te deixa mais estressado, o que te deixa com mais raiva, porque às vezes a raiva também ajuda a gente a funcionar mais, né? O senso de indignação, porque as emoções elas são positivas. Mas o que está interno que pode me potencializar ou me travar? Essa é a resposta que você precisa ter. Então, quando eu tenho uma comunidade de desenvolvimento pessoal para mulheres também, e dentro dessa comunidade existe um método, e o método se chama método MAPA, ou seja, é aqui que começa, no M, na sua mentalidade. Depois a gente ativa a sua autoliderança, depois a gente vai para o planejamento e por último a gente vai para a ação, porque na ação você precisa estar com a base da mentalidade formada, porque quando eu vou para a ação eu vou estar sujeita a desafios, sujeita a negativas, eu vou estar sujeita a muitas coisas ali que podem fazer com que eu não funcione muito bem. E aí, eu com a mentalidade forte, o que vai acontecer? Eu vou conseguir superar esses desafios e não mais ficar repetindo padrões de comportamento que não me levaram para onde eu gostaria de ir. Porque se você for parar para pensar, a gente está sempre fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos. O que muda é o contexto. Mas eu enfrento o desafio e paro. Eu começo e não termino. Eu vou ali, mas acho que eu não consigo. Eu recebo uma proposta de um cliente ou para subir de carreira aqui, mas acho que eu não estou pronto o suficiente, preciso estudar mais. E aí você começa com todos esses vieses aí na sua cabeça. Combinado? Então olha para esse lugar e se você tiver interesse em fazer parte da comunidade, vou deixar um link aqui abaixo. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, na sua performance e também nos seus resultados.